Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor. Sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto é a ressaca pós-maratona. Né, Vonei? Que ressaca é essa, hein? Puxa vida, não é só ressaca de álcool que a gente tem não, né? Cerveja não, né? Heleno, essa ressaca pós-maratona, ela não dá dor de cabeça não, mas ela dá dor em um punhado de outro lugar, né, cara? Assim, talvez até a dor de cabeça seja melhor, né? Melhor. Dor pra descer escada, famosa pânico de escada. Tem gente que brinca que é o pânico da privada também, até pra sentar na privada dói. Né, dependendo do nível, como que foi a prova, o esforço, as primeiras 48 horas são doídas, né? Na verdade, a gente tem muito atleta, né, que dependendo do nível de desgaste, é dificuldade para descer um meio fio, né, cara? A gente fala numa escada, mas é dificuldade de descer um meio fio, de levantar, sentar, dependendo do número de microlesão causada nessa prova, né? Inclusive uma prova do Rio com essa umidade mais alta, o desgaste ainda é maior, eu acho que aumenta um pouco mais isso aí. Você perde muito líquido, né? Gasta mais glicogênio, você termina muito exaurido, né? A gente pode ver pessoas chegando com cãibra, bem machucadas. Né? Então eu acho que esse pós-maratona aí tem que ser muito bem administrado, né? Sim, sim. E normalmente, né, isso aí tem atletas nossos lá que não tiveram dor, né? Mas isso não significa que ele não está, entre aspas, machucado, que ele não precisa de um tempo de recuperação. Isso que serve de alerta para todos os corredores, é que é claro que a dor, ela é o primeiro sinal que você precisa de descansar. Que você precisa de descansar, que a musculatura tá machucada, tá inflamada, então ela precisa de tempo para regenerar. Agora, você tem atleta que não tem dor, que tem pouquíssima dor, que no dia seguinte já consegue trotar, consegue correr, para descer a escada desce normal, né? Isso não significa também que ele tá mais bem treinado do que o outro. E nem que ele não fez o esforço, que é o tamanho do esforço que era para ter sido feito, né? Não é nem uma recuperação, é uma individualidade mesmo, né? Igual a questão de cãibra, a gente vê, cãibra são tantos fatores, mas a gente começa a ver que existe um componente, eu estava pesquisando, isso tem um componente genético, tem pessoas que têm mais predisposição para ter cãibra do que outras pessoas, foi coisa que aconteceu muito no Rio ali, de vários atletas nossos, né, e outros lugares, a gente vê chegando com cãibras, né? E no Rio ainda piora, porque ela se torna muitas vezes generalizada, né, Heleno? Porque você vê muitos casos, o cara com uma quebra na posterior, uma quebra na panturrilha e tal, sim. Mas no ambiente do Rio de Janeiro, que é um ambiente mais úmido, né? A umidade muito alta ali e dificulta essa troca de calor, né? Esse desgaste é muito maior, a pessoa acaba tendo essa câimbra generalizada, cara, assim, do ponto de não conseguir nem andar, né? Nem andar. E aí é aí que é o X da questão. Como administrar isso também, né? Como administrar. E na hora que chega nesse momento, você não tem mais o que fazer, né? A gente já comentou sobre isso, qualquer coisa que você tomar. O pós-prova ali é muito mais aí você tentar relaxar, massagear, talvez colocar calor, né? Então esse primeiro socorro ali pós-prova é muito importante, é o básico que tem que ser feito. É sono, comida, né? Então os 2, 3 primeiros dias. E sempre a gente recebe pergunta aí, como é que eu treino nessa primeira semana? Isso vai depender muito, né? Como é que a pessoa que consegue dar um trotinho, a gente recomenda aí fazer 2 dias de day off e trotar meia hora, fazer uma outra atividade para poder aliviar o impacto. Por exemplo, uma bike, um elíptico. Né? Voltando um pouquinho aí nesse pós-prova aí da alimentação, né? Já imediatamente pós-prova mesmo, no mesmo dia, é muito interessante cuidar muito dessa hidratação e alimentação e, claro, o sono, mas porque isso vai estar atuando diretamente nesse processo de recuperação nosso, né, Heleno? Inclusive, a gente que gosta de tomar uma cerveja depois, há controvérsias que é bom, porque a cerveja, o álcool desidrata, né, cara? E você já tá no alto nível de desidratação e tal. Sim. Mas também você precisa de uma recompensa, então acho que a gente tem que balancear esse negócio. Eu acho que tem que entrar. Eu acho que, claro, você não vai... A gente vê direto, atleta nosso, a gente até tem na nossa estrutura uma cervejinha no pós-prova e tal. Sim. Cara, o cara chegar numa maratona e tomar uma cerveja de cara, o cara é muito forte, bicho, porque já começa a debilitar ainda mais, né? A gente sabe muito bem disso. Você já tá fraco. Então eu acho que tem que ter esse meio termo aí, até mesmo que eu falo assim,
nas primeiras horas, de tomar um cuidado especial com essa parte da hidratação e alimentação, para depois você poder tomar sua cervejinha, seu vinho, o que for que você goste, né? Sim. E passando para os dias seguintes também, é administrar melhor esse recovery, né, Heleno? Dessa recuperação, da gente pensar no que fazer, né? Talvez uma massagem, dependendo do nível da massagem, não é uma boa coisa. Você tá com a musculatura toda machucada e a pessoa, se ela não souber fazer... Essa massagem é aquela massagem de carinho, né? Exato. Só para poder... vamos falar, dar uma oxigenada, aumentar o fluxo sanguíneo, não é aquela massagem de liberação, aquela massagem que vai sentir dor. Então, qualquer coisa, você não quer sentir dor. Você já sentiu dor demais na prova, né? Então, agora você quer mais relaxamento. Depois, 3, 4 dias depois, talvez um alongamento leve, aquele trote. Tudo no limite. Eu acho que até muito no limite da dor, né, Helena? Acho que vai muito, igual você falou da individualidade, vai muito. A gente vai ter que ser. Caso por caso, a gente pode até prescrever, mas o atleta ele tem que trazer para a gente de comunicar se ele tem condição, não tem, como é que ele vai estar, até mesmo para fazer esse tipo de ajuste, né? Sim. Então, eu também gosto aí de 2, no máximo 3 dias off de tudo, teoricamente, assim. E eu gosto de voltar com a corridinha se eu estiver bem, porque eu acho que nos primeiros 10, 15 minutos ali que você volta no primeiro dia, você tá com muita dor ainda, mas os 20 minutos, 25 seguintes, você dá aquela soltada, melhorada, vamos falar assim, dá uma melhorada e é bom para depois, para a sequência da sua recuperação. Não vou nem falar de treino, porque a gente não vai falar de treino agora nessas 2 primeiras semanas, né? A gente vai ter corridas, mas uma corrida com outro objetivo. Sim. Né? Eu falo que o ficar parado muitas vezes é pior do que estar em movimento. Nem que você saia poder fazer uma caminhada. Muitas vezes essas corridas acontecem, as maratonas em locais que a pessoa viaja e tudo, então se a pessoa puder andar, né, ativar, isso já ajuda. Né? Não é, e tem que ficar bem claro que não é nem a questão, existe ainda, acho que muitos ainda têm ideia da questão do ácido lático. Não tem nada a ver com ácido lático. Né? Ácido lático é numa intensidade... Nada de remoção de ácido lático. Não, nada de remoção de ácido lático. Fica bem claro isso aí para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, que é muito mais para mobilizar mesmo, você poder movimentar o corpo, o exercício promove um pouco de analgesia, você vai sentir melhor, do que você fica parado, sentado. Eu brinco, eu já fiquei de ficar uma semana sem correr pós-maratona, quando você volta, você parece que as pernas estão engessadas, tão dura, então o retorno às vezes fica muito mais difícil, mas tudo isso de forma individualizada, cada um tem seu time, mas que numa forma geral, eu vejo que a primeira semana é muito tentativa e erro. Isso. 30 minutos, um dia sim, um dia não, uma bicicleta, né, para preservar, é a hora que você tem de descansar mesmo. E eu gosto exatamente disso, de tentar colocar uma outra atividade, até mesmo para dar, vamos falar, essa oxigenada na parte muscular, aumentar o fluxo sanguíneo, né, aumentar a circulação ali para dar uma recuperada, vai te ajudar a dar essa recuperada. Sim. E aí você vai subindo esse volume aí no decorrer da semana. Eu gosto de saltar dias também nesse período para ajudar nessa recuperação, e talvez nesse dia alternado você colocar outra atividade. Sim. Até quem gosta de nadar, que seja uma natação, que seja alguma coisa do tipo. Uma bicicleta, um giro fácil. Ou alguma coisa que dentro disso. Agora, claro, não vai jogar um vôlei, né? Ou um basquete, futebol. Você tá indo para uma atividade de impacto que é pior que você correr, talvez. Mas, exatamente. Então, assim, pegar... Se você tá tirando... O objetivo é recuperar essa parte, então pensar em atividades que não tem impacto, né? Que não causam impacto para debilitar mais a parte muscular, né? E você colocou isso, né, Volney? Que muitas vezes acontecem aquelas lesões que o corpo ainda está machucado e nessa segunda semana que às vezes as dores somem, né? Aí o corredor ele fala assim, não, já estou bem, estou recuperado. E aí ele fica motivado a fazer algum treino, às vezes ele está ainda com motivação alta, ele vai fazer treinamento intervalado, vai fazer tiro, ou até mesmo se inscreve numa outra prova, uma prova mais curta, e lá na frente aparece aquela lesão oculta que ele fala assim, poxa, mas eu não estava sentindo nada e apareceu. Né? A gente não sabe de onde é que veio isso, mas se você consegue ter cautela nesses 14 dias, que é a fase de recuperação celular mesmo, do músculo estar fazendo a reconstrução, né? Acontece, a gente vê todo dia pessoas que nós mesmos já fizemos a maratona em 2022, corremos em Porto Alegre, na semana seguinte fizemos a maratona do Rio, mas é uma coisa muito destruidora. A gente fez, mas a gente não recomenda fazer isso. De jeito nenhum. Para nenhum corredor, nenhum nível de corredor, né? Porque você tá matando a sua recuperação. E isso eu lembro que em 2022,
pode ter sido uma das coisas que lá na frente eu tive uma lesão de tendão, que foi aparecer para mim lá quase em setembro, que me tirou da maratona de Buenos Aires. Então, essa sucessão aí de carga, né? Porque a lesão, ela tem aquela equação, capacidade de demanda. Né? Se você teve uma demanda muito maior do que o seu corpo capacidade de absorver, ele vai dar errado, essa equação não fecha. Então, nessas horas, o menos é mais. Exatamente, né? Exatamente. Então... E eu vejo que, você comentando aí de 22, cara, a gente nunca tinha passado por isso, né? E olha que já tinha muito tempo, a gente já corria maratona há muito tempo. E, cara, eu não imaginava fazer 2 provas seguidas, porque a gente fica, eu particularmente, né? Falando por mim, eu fico muito destruído, sim, dependendo da prova. Cara, descer a escada, andar. Então, assim, eu levo 2, 3 semanas para querer voltar a fazer alguma coisa. E aí a gente criou essa ideia, porque a gente tinha o projeto do Pelotão Sub-3 no Rio, e Porto Alegre veio antes com um retorno pós-pandemia, então tava uma energia muito, muito grande, foi muito legal e tal. Então a gente abraçou essa ideia sem saber se daria certo, cara. Sim. E eu te falo, Helena, que na hora que eu entrei no avião domingo, de Porto Alegre para Belo Horizonte, cara, no fim à noite... E cheguei em casa e deitei, eu falei, não tem a mínima condição, eu não tinha parte que não doía, cara, eu não dormia à noite de mexer e acordar. Você pensa, como é que eu vou recuperar em 7 dias para poder entrar para fazer uma maratona de novo? E o pior era o seguinte, porque foi uma das piores pós-maratona meu até terça-feira, cara. Até terça-feira. Então, assim, aí foi uma sucessão. E eu fui voltar a correr na quinta-feira. Na quarta-feira, talvez, eu dei uma pedalada e na quinta eu fiz um treino que era já o feriado. E eu ia pro Rio depois. E depois corri só no Rio. Entendeu? Então, assim... e mesmo assim, quando você começa, passou... E aí, igual você falou, depois foram 2, 3 semanas quase sem corrida. Corrida 2, 3 vezes na semana, utilizando outra coisa. Mas é uma coisa que não é indicada. A gente tem gente que faz, né? Não é com a nossa orientação, mas também a gente não tem como proibir. Exatamente. A gente orienta o atleta e ele faz. Não é saudável. Para qualquer tipo de atleta, nível de atleta, a médio e longo prazo, o preço vai chegar. A conta chega. Pode não chegar agora com um mês depois, mas algum momento a conta chega, e a conta, talvez quando a conta vem mais tarde, mais lá na frente, ela vem maior. É pior. Ela vem pior. É pior, cara. Né? E talvez o tempo que você vai precisar, a demanda que você vai ter para poder tratar esse problema, vai ser muito maior do que se você tivesse dado essa pausa, esse intervalo aí no início. A gente não tem como mensurar isso com números, mas com a prática a gente sabe que é muito mais danoso você continuar. E tem aquela coisa que você colocou, e a gente sabe que é assim, né, Leno? Você sai de um ciclo de uma maratona, deu certo tudo que você fez, inclusive a prova. Cara, a sua motivação vai ficar no topo até você não sabe quando, né? Você vai querer fazer outra, talvez você já quer planejar. E aí vamos pensar até numa prova menor. Aparece uma oportunidade de você correr talvez uma prova de uma meia maratona, um 10 quilômetros, ou que seja um 5, mas um 10 quilômetros, vamos colocar assim, daí 15 dias, 21 dias. Cara, você já pensa nisso, e a gente sabe, cara, que apesar da turma falar aí que treino de maratona te deixa lento, você voltar a dar uma maratona, tá recuperado, você daí um tempo faz o ajuste certinho. Você pegar um 10 quilômetros bom, você vai fazer tempo bom. Vai fazer bom. E aí você tem esse risco. Você tem esse risco. Então essa administração tem que ser bem feita demais para você cair e fazer uma prova próximo de uma prova de uma prova longa como maratona. Isso a gente vê, né, Volney? Acho que a gente tem que sempre basear de cima para baixo, da elite, os principais do mundo, para baixo. A gente não vê os atletas de elite mesmo correndo mais que 2 maratonas no ano. A gente não vê. Você vê o cara fazendo uma maratona em abril, ele vai fazer uma outra maratona em setembro, outubro. Por que o amador, ele faz uma maratona em abril, em maio ele faz outra maratona? Né? Ou talvez 2 semanas depois ele coloca o time em campo de novo para fazer outra maratona e tá preocupado. Às vezes ele não foi bem numa maratona em abril, igual aconteceu lá na New Balance, e a pessoa quer voltar daí a 2 meses e fala assim, não, eu vou fazer a vingança agora. Né? E a gente sabe que não tem tempo hábil de recuperação e tempo suficiente para treinar. Para preparação. Só que o que acontece? Muitas vezes o aluno está tão internalizado com essa ideia que a gente não consegue deter isso. Porque, né, ele não vai escutar. Né? Mas acontece que, infelizmente, você vai ter que deixar ele colocar a mão na tomada para poder ver que ele vai tomar choque. Dificilmente ele vai ter sucesso ele fazendo uma prova desse jeito. Dificilmente. A não ser que a maratona, se ele faça uma maratona,
Essa maratona que ele fez antes, Anterior. Foi uma maratona que ele fez como um treino, né? Que também a gente não recomenda correr 42 quilômetros treinando para maratona, num ritmo de longo, ele vai fazer um extra longo ali, mas mesmo assim ele vai ter que tomar, porque é um tempo grande de exposição, ele vai ter que tomar muito cuidado com a semana seguinte. E mesmo sendo com ritmo de longo, né, ele tem que pensar num tempo num prazo desse extra longo aí de correr uma maratona para a prova-alvo dele, porque, mas são 2 semanas diferentes. Cara, por mais que você tá rodando um ritmo mais confortável para você, o dano muscular tá lá. Sim. Vão ser 42 quilômetros fazendo, né, machucando o seu músculo, vamos colocar assim. Exatamente. Né, falando a linguagem. Vão ser 42 quilômetros machucando o seu músculo. De impacto. Então, por mais que a intensidade seja menor, o prazo de recuperação acaba sendo quase o mesmo. Exatamente. Por que na preparação da maratona ninguém põe 42 para a pessoa treinar? A gente podia colocar 42 faltando 6 semanas, que aí você pensa que o cara... Mas a gente vai pensar que não é na maratona das 6 semanas, são nas próximas 2, 3 semanas que eu vou perder o treino dele. Vai perder o treino dele. Então a pessoa tem que entender que o pós-maratona, ela tem que dar o prazo para o corpo dela absorver aquilo que foi feito, para recuperar e a gente começar a construir de novo. Sim. Né? Fazer o trabalho de base, todas aquelas semanas de base, são aí... quantas semanas que a gente vai pensar? 12 semanas de base, 10 semanas, para depois, se ele quiser fazer uma maratona, mais 12, 10 semanas de específico. Então isso leva o quê? Pelo menos 4 meses, 6 meses. Quase 6 meses. Então, se fez uma maratona em abril... Por isso que a gente fala em 2 por ano no máximo. 2 por ano. Vai fazer bem feito. E ainda tem um componente, que depois a gente vai entrar nisso aí também, que é a parte emocional. Claro. Porque o treinamento todo é uma série de renúncias, né, uma série de abdicações que você vai ter. Muitas vezes atletas nossos que treinam no Nordeste acordam muito cedo para poder fugir do clima hostil, muito quente, muito úmido. O pessoal lá de João Pessoa, lá de São Luís, Manaus, que o pessoal começa a correr 4h30, 4 horas da manhã, então tem que mobilizar todo o dia anterior em função disso. Você imagina você ter que levar isso o tempo todo. Né? Você viver assim, né, cara? Uma hora vai encher o saco, vai encher a paciência. Você não consegue, você tem que mobilizar todo o seu dia, você tem que deitar muito cedo, seu dia passa a viver muito em função disso, trabalho, vida social e tudo. Então, esse lado emocional também tem que ser levado muito em consideração, porque são semanas que talvez você vai ter... Não que a corrida, o interessante é você se manter ativo o ano todo, mas essas fases, elas têm demandas diferentes, demandas emocionais diferentes. A fase específica é uma fase que você tem a prova, mas o que antecede a prova também, com volumes grandes. Muitas vezes você tem vários atletas que têm problemas, algumas pequenas contusões que afetam emocionalmente a expectativa do corredor. Algumas doenças, gripes, baixas de imunidade, normal isso acontecer. É muito difícil você conseguir levar 100% o ciclo, né, passar. Quem leva 100% o ciclo, poxa, põe a mão pro céu. Claro. Né? Então... E aí você vai pensar que no pós-maratona, vamos colocar que o pós-maratona também faz parte do ciclo. Vamos trazer para o ciclo. E aí, no pós-maratona, você está suscetível de novo a essas coisas. Imagina a sua imunidade. Sim. Foi lá embaixo depois de uma prova. Então, assim, é normal você ver casos da pessoa doente, adoecer, gripar, né, alguma coisa. Eu conheço gente que tem problema com herpes, estoura herpes, né, por causa da imunidade muito baixa. Então, assim, isso são sinais do corpo. Às vezes você tá com alguma parte, tô sem dor muscular, mas o corpo tá te mostrando de outra forma. Sim. Que tá desgastado. E aí é isso que tem que respeitar. E é o que você colocou no início, independente desses sinais do corpo, às vezes tem gente que não tem sinal nenhum, que não manda sinal nenhum. Eu fiquei no Rio segunda-feira, eu vim embora na segunda, eu vi atleta nosso correndo na segunda. Cara, eu falei, não é possível, eu não entendi, eu falei, não pode, né? Por mais que seja devagar e tal, eu queria, até mesmo o que você acabou de colocar, pra minha cabeça, eu precisava descansar. Por mais motivado, mais, né, o resultado tenha sido muito legal, muito positivo, e levando esse resultado, que a gente começou a falar, de administrar essa ressaca de maratona, e administrar esse momento que você tá eufórico, vamos usar essa palavra, você já começar a traçar
suas novas metas. Novas metas. E não falamos em maratona agora, vamos falar em distância, em coisas menores, alguns outros objetivos. Fazer uma meia maratona. 10 quilômetros, porque faz parte de quê? Da nossa parte de preparação, que é o nosso período básico. Sim. É aquilo que a gente fala. A gente está a maior parte do ano no básico. Se você parar para pensar, a gente tem o período básico durante 6 meses no ano, pelo menos. Se você for fazer 2 ciclos de maratona ou ciclo de meia maratona, você vai entrar, a meia maratona e 10 km estão muito próximos ali, a gente vai treinar, né, dentro disso. Mas a pessoa que vai fazer maratona, ela tem que voltar para... Eu já vou para... Cara, a gente administra. Sim. Administra uma outra maratona daqui 3 meses. Ainda mais agora que a gente consegue, principalmente uma pessoa que acabou de fazer você consegue descansar ela e usar 8, 9 semanas de preparação de ciclo específico. Ainda dá. Mas vai depender muito do nível do atleta. Do nível que ele se recupera. Sim. Né? E isso é muito importante. Talvez você vai ter que encurtar o tamanho do específico dele. Vai ter que dar mais descanso nesse momento para ele. Né? Essas 2 semanas eu vejo que são inegociáveis. 14 dias para, né, dependendo do nível do atleta, 14 dias para recuperar, para você começar a pensar em fazer um treino de limiar, um treino de VO2, aumentar um volume de longo ali. Aí você começar do zero, né, a traçar as semanas que você vai ter de preparação. E aí dividir em semana de básico e semana de específico. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que fizeram a maratona do Rio agora e que vão fazer a maratona de Berlim. Buenos Aires, Berlim. Então, assim, são 2 semanas agora, né? Até o dia 6 de julho. E aí, a partir do dia, no dia 7, na segunda-feira, é a primeira semana. Isso. E aí tem que ver como é que vai ser. Não é a primeira semana do treino de maratona. Não. Vai fazer um trabalho de reconstrução, um trabalho de base, onde você vai voltar a fazer o quê? Limiar, dar um pouco de velocidade, trabalhar aquilo que você não trabalhou. Deixou um pouco parado de lado, né? Que é as velocidades de VO2, um pouco de anaeróbico, voltar a ganhar um pouco de potência, para depois tentar transferir isso para as séries mais longas. E a hora também, nesse período agora, quando passar essa euforia, de também dar uma olhada para trás e ver o que fez certo, o que pode melhorar. Né? Quais foram as deficiências, onde que foi na prova. Olha, beleza, analisar cada ponto da prova. Os primeiros 21 fiz em tanto, o segundo 21 como é que foi? Né? Eu consegui manter o primeiro 21 com o segundo, fiz uma prova flat, constante. Não, eu quebrei muito, caí muito o desempenho na segunda metade. Por que eu caí o desempenho? Foi um erro de ritmo? Ou foi muita influência do meio externo? Ou meu erro de preparação? Erro de preparação também. No treinamento? Exato. Ou eu precisei também de uma estratégia melhor de hidratação e reposição. Ou então eu teria que estar mais preparado para o Rio de Janeiro, para essa meta que eu tracei. Né? E também ver, olha, o Rio de Janeiro é um ponto, né? Uma prova. Então, o que eu posso aproveitar para uma prova no local que, poxa, vai estar 10 graus a menos, uma umidade mais baixa, né? Isso tudo tem que levar em consideração, porque o corredor, muitas vezes o corredor armador, ele coloca tudo no número absoluto, ele nunca relativiza. E a gente tem que entender isso. Hoje me perguntaram qual maratona é melhor para correr, Porto Alegre ou Rio de Janeiro? Aí eu falei assim, para desempenho, sem dúvidas, Porto Alegre. Sem dúvidas. A New Balance foi em abril. Mas agora, quem correu Porto Alegre agora, 10 graus, né, percurso plano. No Rio também o percurso é tão plano quanto. Mas o Rio você corre com 10 graus a mais e uma umidade, 90%. Porto Alegre a umidade estava alta, mas estava 10 graus. 10 graus. Agora, em termos de passeio, de energia, de vibração, sem dúvidas, Rio de Janeiro. Né? Talvez o Rio de Janeiro, em termos disso, são das maratonas mais legais do mundo. Podemos falar, Podemos falar disso, né? É claro que tem uma série de coisas que a gente não vai entrar aqui agora. A gente tá falando de beleza, de energia. Não estão falando nem da questão da organização. Acho que a prova melhorou muito, mas tem muito para melhorar ainda. Mas assim, então você tem que levar esses números para poder aproveitar, olha, meus erros, meus acertos no Rio. O que eu vou transferir agora? O que eu posso melhorar? Quais são as próximas projeções? Eu preciso trabalhar um pouco mais de potência, né? Subir um pouco mais minhas velocidades de limiar, para isso me trazer mais conforto para as velocidades de ritmo de maratona. Né? Eu falo assim, analisando casos para trás, principalmente meu, eu falo que a segunda semana, assim, é uma semana que, dependendo de como foi essa primeira,
você já tá com vontade de treinar. Sim. Você já tá com vontade de treinar. As dores subiram. E aí é a hora que você tem que administrar. Essa hora é importantíssima. Eu já tive episódio de querer, na segunda semana, voltar e até pelo meio, né, pelo ambiente. Pô, você volta pro seu ambiente de treino, seus amigos, seus companheiros de treino que não fizeram a maratona estão treinando, e aí você chega lá com um treino de rodagem, não, vou tentar fazer. Vou fazer um pouquinho. Aí você coloca 1, 2 séries, 2 estímulos, 3 estímulos, eu já machuquei. Então, assim, não adianta. Você vai falar assim, pô, e não vou falar que foi agora, não, porque eu tô com um período que eu tenho tido azar de machucar muito, não. Foi num período que eu não machucava. Não machucava. Então, assim, vamos colocar entre aspas, mas a causa pra mim foi essa. Foi eu acelerar esse processo de retorno. Entendeu? Porque não ter paciência e achar que eu estava bem. Sim. Porque eu já tinha passado as dores, primeira semana tinha sido mais terrível e tal, segunda semana estava ótimo, vamos lá. Terça-feira eu fiz um treinozinho, coloquei algum estímulo de limiar, eu lembro direitinho. Na quinta eu fui fazer um VO2. Sim. É o que você acabou de falar, eu fui fazer duas sériezinhas de 1.000 metros. Cara, eu senti na hora. Uma fisgada na posterior. Você tá comentando isso aí possivelmente 10 anos atrás, 15 anos atrás. E eu brinco que isso aí é a síndrome do super-homem, né? A síndrome do super-homem, ou da Mulher Maravilha, mas a gente vê mais a síndrome do super-homem com os atletas mais novos. O atleta com 25, 30 anos, que obviamente ele tem uma recuperação melhor, né? Ele tem um vigor maior, ele tem um nível de motivação, não passou por isso, muitas vezes... pelo mais que o treinador fale com ele, a gente já passou por isso. E a gente fala, não, vou escutar meu corpo, eu vou, não tem problema, eu tô me sentindo bem demais a conta. E aí o cara faz 3, 4 maratonas no ano, ou então ele acaba de fazer, já cai numa prova seguinte, e aí quando ele vê, ele tem as lesões. Aparece uma fissura, né, uma fratura por estresse. Do nada aparece, começa a sentir uma dor na canela, ou então ele tá treinando, começa a sentir uma leve dor na posterior, ele insiste naquilo e acaba machucando. Isso é muito comum nessa turma aí. Hoje, com a corrida com muito mais atletas, corredores jovens praticando, né, Volney? E o jovem, igual falou, ele é invencível. Ele é invencível. Ele colocou na cabeça uma coisa, ele quer fazer, né? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu falo o seguinte, Heleno, a gente dá a orientação, a gente dá o caminho, né? Agora, a gente não obriga em todos os sentidos. A gente orienta o que é melhor fazer e tudo, mas a gente sabe que de vez em quando o nosso atleta mesmo, ele vamos falar assim, ele pula a cerca. Sim. Ele faz alguma coisa de diferente, porque o amigo que treina junto tá fazendo, porque ele tá se sentindo bem. Sim. E aí até esses treinos que a gente tá falando, esse pós-maratona, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, até com o ritmo que você faz esses treinos, essa rodagem, né? Porque principalmente aquele atleta que não tem dor. O atleta que não tem dor, ele tem que tomar muito cuidado. Porque o atleta que tem dor, ele ainda vai pisar no freio um pouco, porque vai estar incomodando. Sim. Agora, o atleta que não sente dor, né? Que a gente estava comentando, uma das meninas que correu no pelotão, ela não sente dor. Ela falou que tá zero. Ela conversou comigo e falou, não, tô sem dor nenhuma. Eu falei, pô, não é possível, cara. E ela treinando, e esse exemplo é interessante o pessoal escutar, porque ano passado ela também treinou sem dor e de repente apareceu uma dor. E na hora que apareceu a dor, era uma lesão óssea. Era uma lesão óssea. Uma lesão óssea. Tava sem dor nenhuma e faltando 15 dias pra prova, ela arrumou uma lesão óssea da noite pro dia. Da noite pro dia. Não veio nenhuma dor avisando, não veio nenhuma coisa. Então quem não tem dor é pior, a traição é pior, né? É pior, exatamente. E aí a pessoa tá pronta. E aí ela vai sair para correr com um grupo, ela vai querer correr com um grupo que não fez uma maratona. Sim. E aí esse é um perigo também. Então isso aí é uma coisa de tomar muito cuidado, né? E assim... eu vejo nesse processo do pós também, e aí passada essa primeira semana que você conseguiu diminuir um pouco, né, essa parte dessa lesão muscular, dessas microlesões, aí eu acho que o processo de recovery entra muito bem. Sim. Né, a massagem. Gelo nessa hora, mas talvez a bota, né, compressão. Mas eu vejo muita massagem eu mesmo. Eu gosto muito também. A massagem aí, você já pode entrar com alongamento, né, para poder, o próprio alongamento ele já ajuda a reorganizar as fibras e fazer aquela corrida. E aí sim, na terceira semana, a gente já começa com os treinos alguns treinos intervalados, na terceira semana, que seria a semana 1, né, um treino limiar fracionado, já faz um longo mais extenso aí de 80, 90 minutos, né? Mas ainda eu acho, né, Lena, a gente gosta nessa terceira semana, ainda de segurar um pouco o ritmo. Sim. Você volta com os estímulos, mas não na mesma intensidade que você fazia o estímulo quando você estava
100%, né? Vamos pensar assim, na parte 100% da parte muscular. Acho que assim, primeira semana até para entender aonde você tá, tem que tomar muito cuidado isso. Sim. Né? E, Volney, uma coisa que acontece muito, e agora falando do lado emocional, a gente vê a famosa depressão, né? Depressão pós-maratona. E quantas vezes a gente vê o atleta falando assim, conquistei meu objetivo, aí bate aquele vazio dentro dele, né? Aí fala assim, não, agora eu vou ficar um mês sem correr. É muito comum isso, o cara às vezes fica um mês sem correr, fala, não, vou descansar agora. Aí ele tava com X quilos, ganha 10 quilos num mês, passa a comer, e aí de repente ele fala, não, agora eu vou voltar. E aí ele passa um grande período depois para poder perder peso. Muitas vezes ele vai estar com a cabeça no que ele tinha feito, ele não vai conseguir, né? Então essa depressão pós-maratona, muito comum, né? Não é nem uma depressão clínica, não, pra falar, mas é aquela falta de propósito, porque você estava ali sempre, dá aquele vazio, você estava todo final de semana, você tinha a turma, então você tinha dentro da sua programação, acordar ali cedo, já tinha o seu café, ir treinar, fazer lá X quilômetros, durante a semana você tinha aquela meta a ser cumprida e aquilo agora sumiu. Você sabe que você tem que passar por aquilo, né? E como que a gente viver com isso? Como que a gente vai conduzir isso? Entra a primeira coisa, a importância de você gostar de treinar. Perfeito. Gostar de treinar. Isso aí faz parte da sua da rotina de vida. E entender aí que o treinar leve também é treinar. Também é treinar. E inclusive, por tudo que você colocou, essas 2 primeiras semanas, a gente está pensando nisso também. Sim. Então, sessões de treinos menores te permitem chegar mais tarde, te permitem abusar de coisas que você não estava fazendo no seu período de preparação, uma saída, né? Alguns eventos, o que seja dentro disso. E até com questões de comida mesmo, exato, né, cara? Você aliviar um pouco o que você vinha fazendo, porque é muito chato você fazer, e eu acho que faz parte do processo de recuperação. De todo o ciclo, né? A pessoa tem que entender isso. E só que você não pode ficar nessas 2 semanas por 5 semanas. 5 semanas. Você tem que voltar. E automático. E isso acontece geralmente, Heleno, com aquelas pessoas que colocam uma meta e pronto. Eu tenho aquela meta, na hora que eu chegar nela, acabou. Não é assim. Eu acho que a melhor maneira é você, na hora que você estiver acabando essa, já ter uma outra, né, um pensamento em mente para poder construir. Mas eu acho que o mais importante é o gostar de treinar. A corrida inserida no seu dia a dia. E eu não falo, aí aquela história lá de trás do nosso primeiro episódio, não é correr. É voltar a treinar. Voltar a treinar. Porque correr você vai continuar, entre aspas, preguiçoso. Sim. Né? Qualquer coisinha você vai deixar de treinar, você vai deixar de correr, né? Qualquer motivo, você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. Tem que ter um plano a seguir. Então eu penso muito nisso. Eu acho que não é que você tem que ter uma maratona para daí 2 meses, não. Eu acho que você tem que ter um planejamento que seja para o próximo ano. E aí é aquilo que a gente fala. O dano para a pessoa que fica 1 mês parado, 2 meses parado, vamos imaginar que ela não ganhou nem 1 quilo, mas ela está com 2 meses sem treinar. Você imagina até ela recuperar isso, né? Ela perde aquela questão, a força do hábito, né? Ela perde a força da rotina, ela perde comprometimento, ela perde uma série de coisas envolvidas ali, né? Esse comprometimento que ela criou, que ela construiu, só vai mudar a natureza do comprometimento, né? A forma que ela vai treinar. Mas ela tem que continuar aquilo com aquele hábito inserido nela. Vai acordar cedo, ou vai treinar na hora do almoço, ou vai treinar de noite, né? Passado aquele... Ela vai continuar mantendo os hábitos alimentares dela, porque aquilo está inserido na rotina dela. Agora, se ela quebra aquilo e fala assim, não, agora eu vou descansar, ou então ela mergulha nesse momento, fala assim, não, eu tô de saco cheio, ela tem que rever se ela realmente gostava da corrida, né? Ou se ela estava fazendo por um motivo extra, né? Que hoje a gente vê também as questões aí, as redes sociais, elas motivam muito, mas elas também colocam num cenário que muitas vezes o corredor ele fica de uma forma fictícia. Isso. Né? Aquela ânsia imensa por querer fazer maratona e... A gente vê vídeos, chegadas de superação, todo mundo lindo, chorando, abraçando. Pô, legal, mas por trás disso exige muito sacrifício. Isso. Exige muito sacrifício. Existe também toda uma preparação física e emocional para aquilo. E que isso deve continuar depois, só que de outra forma.
Exatamente, talvez um pouco mais leve para a parte emocional, né? Sim. Com um direcionamento mais certo e com um foco e o objetivo já traçado. Eu acho que tem que ser, né? E assim, geralmente quem faz uma prova com esse objetivo, né, que tem objetivo porque gosta, porque quer melhorar, e independente de qual for que a pessoa quer melhorar, qualquer pausa vai ser pior para ela. Sim. Quando ela voltar, ela vai estar pior. Independente de ganhar peso ou não, independente de qualquer outra coisa, no dia que ela for voltar, que ela tentar voltar, ela vai perder o principal, a rotina. E aí, até ela conseguir pôr a rotina de novo e voltar, eu brinco assim, o treinamento é igual engordar e emagrecer. Sim. É cruel, né? É difícil você emagrecer. Agora engordar é fácil demais. É muito fácil. É difícil você ir melhorando. Agora perder o que você melhorou é muito fácil. Muito fácil. Então, se você, vamos colocar assim, joga a toalha numa pós-prova desse e fala assim, agora não, agora eu tô entrando, vamos pegar a Maratona do Rio, vou entrar em julho, férias dos meus meninos, vou viajar, não quero nem ver corrida, vou comer de... Cara, você vai voltar em agosto, você vai ter muito trabalho. Você sabe o que isso acontece muitas vezes? Quando o atleta, o problema de chegar num ponto, de conquistar o objetivo, você tem duas coisas. Uma coisa boa porque você tem a sua realização. A coisa ruim, um grande problema é você baixar a guarda, cara. É você relaxar demais. Você baixar a guarda e aquilo ali te levar para outro nível, né? Então, acabou de ter um evento, alguma prova, seja lá o que for, cara, você tem que manter-se ativo. Você tem que manter no estado de vida. Você tem que já virar a chave. Poxa, celebrou aquilo, passou por... Agora... Cara, aquilo faz parte do passado. Vamos para a próxima meta. Vamos criar novos compromissos, novos horizontes. Porque se você só ficar aquilo ali, você baixa a guarda, aí pronto, a sua vulnerabilidade para tudo. Vamos fazer uma analogia com o trabalho, né? Você trabalha numa empresa e você tem uma meta nessa empresa. E aí, na hora que você atinge essa meta, acabou, você vai embora dela e não trabalha mais? Não trabalha mais. Só se você ganhar na Mega Sena. Se a meta for a Mega Sena, você ganhou na Mega Sena, beleza. Você não precisa fazer mais nada mesmo, não. Sim. Mas você está sempre pensando em algo mais, tentando renovar alguma coisa. E é mais ou menos por aí. Sim. Né? Você trazendo para o universo da corrida, é isso aí. Você tem que ter metas, sempre tendo metas. Não precisa de ser metas grandes, né? Assim, falando em provas longas. Você tem que ter sempre algum objetivo para te manter treinado. Eu não sei se porque a gente está inserido há muito tempo nisso, Leandro, mas eu acho que hoje eu não consigo me ver, né, sem atividade física. Sim. Não consigo. E olha que eu passei um período. Eu fiz atividade física a vida inteira, né? Nós fizemos meu basquete. E eu passei um período sem fazer, que eu jogava um futebol, um basquete, né? De final de semana. Eu virei um atleta de final de semana. E essa época pra mim foi terrível. Mas eu era um atleta de final de semana. Passei talvez 3, 4 anos assim. Eu não consigo me ver dessa forma hoje. Sim. Me faz mal. Me faz mal. E isso o famoso que a gente volta naquilo do vazio que dá no corredor. Quando ele só treina para aquele objetivo, muitas vezes o valor está muito mais no resultado do que no processo. Isso. Né? Então, quando você coloca o peso maior no processo, e a gente sabe que muitas vezes o resultado ele não vai ser da forma que você esperava, porque são tantas variáveis, tantas variáveis que aquilo ali, e é um constante aprendizado. Eu vejo isso, você está sempre aprendendo o que acontece ali, você está sempre descobrindo, apesar da corrida ser tão simples, né, vamos falar assim, é uma modalidade que ela não requer habilidades extras nenhuma, diferente de quem joga futebol, quem joga basquete, quem joga tênis. O jogo, são outras habilidades, você mexe com a parte cognitiva, com a parte... né, habilidades motoras, sendo que a corrida é muito só, depende do quê? De você ir lá, praticar, exercer e ver o seu resultado. E que muitas vezes, por fatores externos que a gente tem que levar em consideração, você não tem o resultado esperado. Mas é um constante aprendizado. E aí você colocou uma coisa interessante, que esse pós-maratona também, esse pós-prova, é legal analisar, mesmo que você tenha tido o resultado esperado, é legal analisar o que foi feito e aonde que você pode melhorar alguma coisa para você melhorar um pouco mais. Então não só quem
quem não teve, atingiu o resultado, né, desejado, Sim. mas quem atingiu, vale essa análise. É o momento de você fazer isso, né, para você corrigir algumas coisas, talvez. E entra um outro ponto que eu acho que é válido, é que cai muito com os atletas mais treinados, que, obviamente, todo mundo, grande maioria, às vezes quer... o marinheiro de primeira viagem, ele quer completar a maratona, ele se sente feliz, mas você tem muitos corredores que são sempre em busca de RP. Eu quero fazer o RP e tudo. E que se eles não alcançam esse RP, gera uma frustração imensa neles. Né? A gente vive com isso tem tantos anos. Só que, assim, quando você está muito treinado, melhorar essas marcas passa a ser cada vez mais difícil. Chega um momento que chega, né? Você vai depender do que você fez, de todo um ciclo cada vez melhor, depender de um dia legal, das condições climáticas boas, do seu estado emocional na semana, no que vem sendo construído. E você não pode só depender disso, de resultado numérico. Né? Você não tem que só... eu acho que você tem que ter a meta. Sim. Entendeu? E eu acho que uma forma até de se motivar e o desafio, eu penso dessa forma e me motivo dessa forma, se eu colocar uma meta e eu não atingir, eu vou querer buscar, continuar buscando ela. E a pessoa, que você falou, ela se frustra e larga. Né? E isso não pode. E a corrida, voltando a fazer, né, o paralelo com a vida profissional e, né, com a vida no cotidiano, é isso. Se você tiver... se você for assim, né? Se você desistir lá, no trabalho você vai ser assim, no negócio você vai... Em outras esferas você vai ser dessa forma. Assim. Eu falo só fazendo um parênteses rápido, eu tinha atleta, né, no basquete, menino de 14, 15 anos, 15, 16 anos na verdade, chegava atrasado para treinar todo jogo. Eu falei, cara, peraí, deixa eu te contar um segredo. Você vai ser assim na sua vida. Se você não mudar, não adianta todo dia você chegar e me dar um motivo. Você vai levar isso para você quando você chegar para trabalhar. E aí você vai levar isso para uma reunião. E aí vai ser mais sério. Então, assim, mudar. Você tem que fazer isso aí. Né? Você tem que pegar essa mudança. Você tem que mudar para esse negócio. Então, assim, você tem que buscar. Eu sempre me desafiei dessa forma. Cara, eu quero fazer X, eu tenho esse número. Mas se eu não fizer, não é isso que vai me tirar do jogo, não. Eu vou buscar. E se eu tiver que realinhar essa meta, eu vou realinhar. Volney, e falando, né, a gente pensando nesse pós-maratona que entra nisso, nessa realinhamento de expectativas dos próximos objetivos, é a pessoa entender que na maratona, na grande maioria das vezes, quando você já está muito treinado, o que você espera não vai ser, entendeu? O que vai acontecer, na grande maioria das vezes. Né, quando você já tive um certo nível de treinamento, então você tem que... Não é pra gente... Isso não significa baixar a guarda, não ter expectativa. Só que vai ser muito difícil. Porque são tantas variáveis, você tá mexendo nas variáveis do seu próprio corpo mesmo, o que acontece. Né? Eu corri lá agora no Rio de Janeiro, não treinei o suficiente para fazer a prova, né? Fui com um pelotão até determinado ponto e senti que eu realmente, no momento, eu falei assim, cara, eu poderia ir mais, estender mais, chegar no 30, no 32, mas eu vi que eu não teria condições de terminar a prova naquele ritmo. E nesse caso, para mim, nesse dia, minha única proposta era fechar com o pelotão. Né? Proposta é fechar com o pelotão. Por quê? O pelotão sub-3 é isso. Ele é 2,59. Não tem outra negociação. Não é 3,1, não é 2,55. Né? Mas trazendo para isso, que são as questões de quando as pessoas aí não conseguem lidar com as expectativas não respondidas, a gente tem exemplo da própria Alessandra. O ano passado correu no pelotão, ela não conseguiu, terminou com 3h08, 3h10. Depois foi fazer Chicago, teve a lesão por estresse, né? Quer dizer, ficou... E agora terminou. Né? E ela já tinha tentado nos outros anos também. E assim, poxa, você vê quanto tempo que ela ficou tentando, que ela passou tentando aí, quantas provas que ela deve ter colocado, depois fala assim, puxa vida, isso não é pra mim, eu não consigo. E aí você fala assim, aí você vai pegar e avaliar. É uma pessoa que você sabe que lidar bem com as frustrações. Sabe lidar com as frustrações. Porque ela sabe, mas fala, não, peraí, ela, né, pensou o que aconteceu, o que eu posso melhorar e vamos lá. Sim. E aí, assim, em Chicago a gente coloca, ela teve o azar de 15 dias antes da prova, apareceu uma lesão e aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem nem milagre, né, pra gente poder resolver. E aí
E mesmo assim ela conseguiu agora, foi lá, entrou de novo, seguiu direitinho o que tinha proposta e tá aí, né? Assim, então é o que a gente fala. Eu aprendeu acho com os erros, né? Isso, por exemplo, o que foi feito? O treinamento dela nos dias mais leves foi mais monitorado, vamos tirar um pouco a velocidade. Diminuir o número de sessões de treino. Diminuir um dia de sessão de treino. Né? Mas assim, igual eu conversei com ela agora depois, falei, olha, pra frente, se você achar que a gente pode colocar mais um que ela me pediu, mas não vai ser agora. Porque agora deu certo dessa forma. Sim. Né? Porque assim, a gente não sabe, a gente não tem aquela receita para assim, não, se eu colocar o C, você vai ter uma outra lesão óssea. A gente não sabe, às vezes não vai. Né? Foi uma coisa esporádica que aconteceu. Se colocar, aumentar muito o volume agora também, se ela vai melhorar, vai ter essa melhorar muita coisa. Melhorar muita coisa. Vai ter isso. Se vale o risco-benefício. Exatamente, é exatamente isso. Então assim, saber lidar com isso é muito importante. Faz toda a diferença para você realmente tentar buscar o que você quer. Exato. Né? Eu acho que é aquilo que você brinca, né? Não vamos nem falar o sub-3, não. O seu resultado depende só de você. Você não desistir. É isso aí. Se você traçou uma meta que é atingível para você, claro, se você traçar uma meta que não é atingível, você não vai atingir mesmo, realmente. Mas uma meta atingível, depende, você não vai desistir. E a gente sabe, Heleno, quando você vai andar em cima do muro, literalmente em cima do muro, você fala assim, eu quero fazer isso, e realmente é para você andar em cima do muro, se você tentar 10 vezes, talvez 7 você vai cair pro lado errado. Vai cair pro lado errado. 2 ou 3 você cai pro lado certo, pro lado bom, né? Que vai dar bom. E aí você tem que saber administrar. E o charme é isso, cara. Sim. Eu vejo, tem aquele triatleta da década de 90 que ganhou 6 vezes o Ironman do Havaí, o Mark Allen. Antes dele ganhar o Ironman do Havaí, ele perdeu 6 vezes. Né? Ele abandonou com lesão, outra ele não ficou em segundo ou quarto, teve um outro que ele teve sangramento, enfim, para ele vencer o Ironman do Havaí a primeira vez, em 1989, ele perdeu 6 vezes, né? E teve 6 frustrações dele falar assim, poxa, como é que é? Será que não está na hora de eu tentar outra prova, mudar aqui do Havaí? Não, ele falou assim, não, eu vou continuar aqui. Então, muitas vezes o resultado não esperado, um dia ele vai, e ele vem com muito mais sabor, né? Quando você persiste, tem a paciência, né? Ele vem com muito mais confraternização, com mais sabor, com mais sensação mais gostoso, não sensação tem dúvida, de vitória, do que aquela coisa que vem. Você dá muito mais valor para ele do que aquele quando você simplesmente acontece uma vez. Quando acontece, é claro, nada acontece ao acaso. É lógico. Porque você vem com uma sucessão de treinamento aí e tudo. Eu mesmo falo, quando eu não tenho vergonha de falar isso. A minha primeira maratona lá, há 20 anos atrás, em 2005, eu planejei para fazer abaixo dos 2:40. Primeira maratona, foi uma prepotência arrogante gigante minha. Mas por que eu fiz isso? Eu me baseei num companheiro de treino que treinava comigo, o Alexandre Miller, né? Ele tinha feito 2:40:15 em Porto Alegre em 2004. E ele falou, a gente treinava junto, fazia as mesmas sessões e tudo, e eu fui para a prova com essa expectativa e treinei para isso, mas eu não tinha o conhecimento de treinamento que a gente tem hoje. Poxa, são 20 anos treinando as pessoas, estudando, passando por todo esse laboratório. Cara, terminei em 2:50. Terminei quebrado, empenado. E eu olhava o pessoal lá, eu lembro que eu olhei pro Milton Salvador, ele tinha feito 2:35. No dia seguinte a gente estava no aeroporto, eu não conseguia andar direito. E ele virou, eu falei assim, porra, cara, como o cara tá ali desse jeito, eu tô aqui quebrado, eu falei, não vou conseguir nunca fazer abaixo dos 2:40. Eu perguntei pra ele, ele treinava mais, tinha mais tempo de treino, fazia mais volume, era mais leve. Então isso tudo foi colocando, poxa, olha só, ele tem mais volume de treino, é mais leve, tem mais tempo de treino. Eu falei assim, cara, eu preciso de quê? Tempo de treino. Agora, eu não posso aumentar meu volume de uma hora para outra. É uma coisa gradativa. E eu fui fazer isso 3 anos depois que eu fui conquistar isso. Exatamente. Abaixo dos 40. Você vê atletas nossos, Pedro Atege e o Ronaldo Bahia. Quanto tempo que eles demoraram? Eles precisaram de muito tempo de treino para conquistar isso. E algumas tentativas, né, Leandro? Várias tentativas, primeira, não foi? E não largaram. Não largaram, é isso aí. Não largaram. O que fica é isso. Eu acho que a gente tem que pensar, né, em ter esses objetivos, traçar esses objetivos, olhar para trás e ver o que pode ser melhorado, né, para essa turma e dar sequência, cara. Eu acho que, como tudo na vida, você não pode parar. Sim. Você tem que dar sequência, tem que fazer parte da sua rotina. Rotina, igual a gente já falou, rotina é bom.
né? Desde que não seja uma coisa maçante. E aí é o que a gente colocou. Você tem um prazo para descansar, tanto física como mentalmente, a sua rotina. Sim. Porque você precisa descansar da rotina também. Então, a parte mental, você está descansando da rotina. Talvez variar os horários nesse período transitório aí, mudar, treinar em outro local. Exato. É importante. Vou fazer uma corrida, vai para uma trilha, vai para uma esteira. Mudar Faz um pouco diferente, claro. Porque poder... a rotina dá uma aliviada. Exato. Emocional. Em todos os sentidos. É isso que fica. E cuidar. Cuidar nesse retorno, porque realmente é uma hora perigosa para se lesionar, para machucar. Né? Não dá para abusar agora, né, em relação até volume e intensidade, né, nesse retorno de treino pós-maratona. Então, Vonei, para levar para casa, voltar a treinar depois de maratona, quantos dias? Treinar 15 treinar, começar a treinar e mesmo assim com intensidades, né, respeitando um pouco o limite da intensidade, né, porque as 2 primeiras semanas, principalmente a primeira, é meio que tentativa e erro, dependendo do atleta. Sim. Vai ter atleta que vai conseguir correr 45, 50 minutos, outros vão correr um pouco menos, outros vão demorar 2, 3 dias para começar, outro vai correr com 2, né, então assim, só que para treinar mesmo, eu acho que com 3 semanas, a partir da terceira semana, e mesmo assim, essa terceira semana é com o pé um pouquinho no freio. Não dá para tirar o pé do freio totalmente, entendeu? Só para entender e ver como é que o corpo vai responder essa primeira semana. E na próxima semana você vai melhorando. Vamos colocar que talvez que com 1 mês você já está bem para voltar, né, fazer os treinos igual você terminou o processo de preparação. Perfeito. Maratonas, quantas por ano? 2 tá bom, né? Amador. No máximo? No máximo 2, né? Eu acho que, assim, só com um parêntese, quando você vê uma pessoa correndo muita prova, né, no ano, você vai, na maioria das vezes, você vê que é aquela pessoa que não dá muito valor ao processo, sabe, Heleno? Ele dá mais valor a contar para todo mundo que ele está correndo várias provas do que ao processo. Assim, a gente não pode falar isso, não fica muito chato e tal, mas a verdade é essa. Se o cara que dá valor ao processo, ele não faz 4 provas no ano, porque o processo é difícil. É difícil. E o bonito da maratona é passar pelo processo, não é o resultado final, não. E normalmente, quando a pessoa faz muita maratona no ano, ela não está fazendo a maratona no 100% dela. Exatamente. Ela não sabe disso. Ela não consegue. A gente sabe disso. E possivelmente ela vai ter, o rendimento dela vai começar a cair, porque ela vai estar sempre cansada, né? Então ela não vai conseguir extrair o melhor que ela pode. Isso aí. Né? Concordo. Então beleza, é isso aí, pessoal. Fechamos então, guardar aí. Descanso pós-maratona, 14 dias. Igual o Vonei falou, 2 maratonas por ano, no máximo 3, tem gente fazer. Então, uma maratona a cada 4 meses. E é isso aí. Descansar, aprender que o treinamento, você tem vários ciclos e o ciclo de transição é tão importante quanto o ciclo específico e o ciclo de base. É isso aí, pessoal. Até a próxima.